irmãos para abrirem as Bíblias no Velho Testamento, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3. Antes da leitura deste texto, eu quero citar outros dois textos e quero falar nessa noite para os irmãos, para os amigos, para a igreja, sobre a grande tarefa. E lá no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 19, nós encontramos a seguinte expressão: grande e extensa é a obra. Grande e extensa é a obra. A grande tarefa. Mais tarde, já no Novo Testamento, palavra do Senhor Jesus Cristo, ele chamou os seus discípulos e disse: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Na visão de Jesus para a sua igreja, para os seus discípulos, ele estava apresentando uma seara, um campo de trabalho, e estava dando uma tarefa que não seria pequena para que fosse realizada. Meus queridos irmãos, pastores, diáconos, queridos amigos, a primeira igreja batista de Campos, quando em 1956 organizou a igreja aqui em Goitacazes, organizou uma visão, a visão de que a igreja aqui seria uma agência de programação do Evangelho para atingir a grande população que iria cada ano aumentando e crescendo e desenvolvendo e precisava da mensagem. Poderíamos imaginar Jesus Cristo dizendo: essa igreja aqui em Goitacazes, que está nasceu no dia 18 de março, essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela estará desenvolvendo uma grande tarefa, ela estará realizando uma grande missão, e não terá tempo para ver problemas, ter dificuldades, para sentir lutas, para sentir medo, para perder a coragem, mas ela vai olhar para a frente e pregar a mensagem. Ao longo desses anos, a igreja tem cumprido a sua missão. 59 anos se passaram. A igreja está cumprindo a sua missão. Até onde vai essa missão? O que é uma tarefa? A tarefa é uma
na linguagem mais secular, profissional do nosso tempo, uma empreitada. Vamos fazer uma empreitada, é uma tarefa a ser realizada. Começa-se essa tarefa e tem um tempo determinado para terminar, para concluir a tarefa. Qual é o tempo para que seja declarado o término dessa tarefa? No sentido igreja, discípulos de Jesus, cada crente tem a sua tarefa a realizar. Então vamos ver no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3. Lendo primeiramente os versículos 4 e 5. O Senhor Deus chama o seu servo, identifica-o como filho do homem, e diz: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas a nação de Israel. Filho do homem, você é o meu mensageiro. Você está recebendo uma tarefa. Eu estou dando uma missão. Você vai cumprir essa missão. Mais adiante, versículos 10 e 11, Deus continua dizendo: filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouça, quer deixe de ouvir. Filho do homem, vai. Você precisa ir. Você precisa falar. Você precisa anunciar as minhas palavras, a minha mensagem. É o que Deus determina ao seu servo. Aqui o profeta Ezequiel. Mais tarde, Jesus aos seus discípulos, falando à sua igreja. Ele está dando uma missão, e essa tarefa precisa ser cumprida. Você vai aos filhos do meu povo, aqueles que estão no cativeiro, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão perdidos, estão distantes, aqueles que estão nos seus caminhos maus, nos seus pecados. Eles precisam ouvir. Mais adiante, versículo 17 até o versículo 20, novamente Deus falando: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererá. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço,
ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requerer. Meus queridos irmãos, meus amigos, igreja de Cristo, aqui está a responsabilidade do discípulo do Senhor, daquele que é enviado às almas perdidas, às nações para pregar, a igreja levando a mensagem. Há uma responsabilidade diante de Deus. A igreja não pode se calar, a igreja tem que falar, a igreja não pode se aquietar, a igreja tem que caminhar, a igreja tem que avançar, a igreja tem que ir mais adiante, a igreja tem que ouvir a voz de Deus e proclamar, porque ela tem uma tarefa, uma grande tarefa, ela tem uma missão e precisa cumprir. Aqui nós temos a missão do profeta. Voltando um pouquinho no capítulo 2 de Ezequiel, versículo 3, o Senhor Deus diz a Ezequiel: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. O povo se desviou, o povo se tornou desobediente, se afastou de Deus, virou as costas para Deus, mas Deus envia o seu servo, dando oportunidade de arrependimento, e o servo de Deus precisa ir pregar, precisa anunciar. Se o ímpio se arrepender, se as nações se arrependerem, quando Jesus diz fazer discípulos de todas as nações, é para que cada pessoa, se arrependendo dos seus pecados, pudesse buscar Deus e seria salvo. E assim a vida voltaria à comunhão com o Senhor. Eles são do profeta falar a parte de Deus aos homens, mesmo que eles sejam rebeldes, mesmo que eles não aceitem a sua palavra. Deus disse ao profeta Ezequiel: você deve ir, você precisa ir, você vai falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas você precisa falar, filho do homem. O profeta é comissionado por Deus para transmitir a sua mensagem. Chegando ao Novo Testamento, quando Jesus, depois de cumprir o seu ministério, depois de declarar que a sua igreja seria edificada para combater o pecado, ele, depois da ressurreição, ele reúne a igreja nascente, os seus discípulos, e dá uma grande tarefa, é a grande comissão: e de fazer discípulos de todas as nações. Essa é a grande tarefa nossa da igreja. É uma grande comissão para todas as gerações, para todos os séculos, para a igreja do século 21. Fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho. O que Jesus estava ordenando era exatamente ir aos pecadores, a casa rebelde, aqueles que estavam prontos para ouvir e receber a mensagem, mas também há aqueles que não atenderiam e continuariam rebeldes, mas eles receberiam a mensagem, eles seriam atingidos pela verdade de Deus. Fazei discípulos de todas as nações. Meus queridos irmãos, meus amigos, o profeta precisava saber que existe um tempo determinado para cumprir a sua tarefa.
Versículo 19 diz assim: mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Aqui encerra a tarefa com a morte. A morte é o ponto final para aquele que ouviu e não aceitou. O servo de Deus, a igreja de Cristo, anunciou a mensagem, proclamou, insistiu, mas o ímpio morreu sem aceitar. Ele não se arrependeu, morreu perdido, mas a igreja cumpriu a sua missão, cumpriu a sua tarefa. Ela não tem mais nada para fazer para aquele que morreu. Não existe mais nada para fazer em favor daquele que morreu sem Cristo, aquele que rejeitou a salvação, aquele que não quis o perdão de Deus. Depois que ele morre, ninguém pode fazer mais nada. A tarefa foi encerrada ainda. Para a igreja, a tarefa só vai ter o seu fim quando a igreja for chamada pelo Senhor, quando a igreja for arrebatada para estar com o Senhor. E aí ela não vai mais pregar o arrependimento e a salvação, porque Cristo já chamou a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa, para o reino eterno. Meus queridos, o tempo de encerrar a grande tarefa é o tempo da morte do ímpio. Enquanto o ímpio deve receber a mensagem e deve ter a oportunidade que Deus dá para que se arrependa. Qual é a mensagem? Deus mandou Ezequiel ir pregar. Filho do homem, vai pregar. Qual a pregação? Que mensagem Deus estava dando ao seu servo, o profeta? Que mensagem Jesus Cristo estava dando aos seus discípulos, à sua igreja? Lá em Atos dos Apóstolos está escrito: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Que mensagem é esta? Mensagem Jesus Cristo. Jesus é a mensagem, é o Evangelho de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todos. É Jesus que deveria ser anunciado. Era a verdade de Deus, quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É essa mensagem que temos que pregar ao mundo perdido. Se o ímpio ouvir e se desviar do seu mau caminho, será salvo. Uma mensagem de salvação. O livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7, nós lemos: deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus é misericordioso. Mesmo que estejamos no pecado, mesmo o homem distante dele, rebelde quanto à sua palavra, não querendo andar nos seus caminhos, mas Deus ainda manda a sua mensagem. Deus ainda dá a oportunidade. Mas nós precisamos cumprir a nossa missão. Se Deus está dando oportunidade, é porque Ele quer que cada crente, cada discípulo, cada igreja vá pregar, vá anunciar essa mensagem do perdão.
mensagem da salvação. O enviado de Deus precisa ser obediente e corajoso. O crente não pode fugir, não pode deixar de realizar a sua missão, porque tem muitas dificuldades à sua frente. Meus irmãos têm preocupado muito o problema dos dias atuais. Os irmãos que estão acompanhando e estão promovendo a campanha de missões mundiais nas igrejas, esse mês de março, mês de missões mundiais, como está sendo difícil pregar o Evangelho em muitos países, como o cristianismo está sendo perseguido, como os cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo presos, estão sendo desalojados das suas casas, das suas propriedades, estão sendo colocados na rua, estão sendo mortos por causa do Evangelho. Mas a palavra de Deus é pregar, anunciar. Quando nós lemos o Novo Testamento, a coragem dos apóstolos diante das autoridades de Jerusalém, quando Pedro e João receberam a ordem para que não falassem mais no nome de Jesus, eles responderam às autoridades: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Somos testemunhas. Jesus disse: ex-testemunha. João, Pedro, os apóstolos, os crentes, eles no primeiro século, eles viram, eles testemunharam, eles sentiram o poder de Deus em Cristo Jesus e não podiam ficar calados. Nós temos que anunciar, nós temos que falar, nós temos que pregar. Esta é a mensagem para o mundo inteiro, para todos os tempos, para todas as gerações. Irmãos, a Igreja de Cristo tem uma grande tarefa. Diante da vocação de Ezequiel, a grande missão é falar. Essa é a grande comissão dada por Jesus aos discípulos da igreja. Requer-se da igreja de hoje o cumprimento obediente, corajoso desta grande tarefa. Somos responsáveis diante de Deus porque recebemos dele, diante do mundo porque temos que falar. Neste tempo de tanta incredulidade, quando vemos o nosso país mergulhado no pecado, na prática da corrupção, da idolatria, quando as nações estão em crises e as mais diversas, o povo deveria buscar a Deus, buscar o Senhor, mas busca a matéria, invoca outros deuses, vive na prostituição, na homossexualidade, na violência sem limite. O povo no pecado está cada vez mais afastado de Deus. O pecado está dominando a vida nesse tempo que estamos vivendo. É nesse tempo de necessidade urgente de crentes e igrejas fiéis que proclamem a verdade, que levem a mensagem de vida, de perdão, do amor e da graça de Deus. Levar a mensagem do perdão de Deus. A mensagem de Deus para a criatura no pecado é mensagem de transformação,
E nós temos que proclamar que Jesus transforma. Somente Jesus. Não existe outra esperança. Não existe outro caminho. A nossa missão é proclamar, é anunciar, é testemunhar de Jesus Cristo. Estamos chegando ao final da nossa palavra nesta noite. Mas Jesus disse para nós, seus discípulos: a seara é grande. Os irmãos já pararam para olhar, contemplar a seara? O que é a seara que Jesus estava falando? É um campo vasto, cheio de pessoas perdidas, cheia de sofrimento, de pessoas dominadas pelo pecado. A seara é grande. Mas Jesus disse aos seus discípulos e disse à sua igreja, dando uma palavra de ordem: clamem, clamem ao Senhor da seara, para que mande obreiros para a sua seara. O Senhor Jesus estava vendo a necessidade dos seus servos saírem para cumprir esta grande tarefa. Mas havia pouca gente, havia poucos crentes, poucos discípulos. Vamos rogar ao Senhor, vamos pedir a Deus, que é o Senhor da seara, para que Ele levante vidas, despertando as pessoas, transformando vidas para que sejam portadores dessa mensagem. Mas Jesus disse: são todos. Não podemos fazer essa grande tarefa sozinhos, mas podemos fazer a nossa parte. O pastor está inscrito para essa grande tarefa, a Junta de Missões Nacionais. Pregar a grande tarefa. Pastores jovens estão surgindo para pregar essa grande tarefa. Nessa igreja, nesses 59 anos, passaram diversos pastores, todos eles unidos à igreja para desenvolver a grande tarefa. Quantas pessoas existem aqui em Goitacazes e adjacências da cidade de Campos ainda no pecado? Não sabemos, mas sabemos que existem muitos. Não podemos parar de pregar. Temos que pregar. Vejam, meus irmãos, o que disse Neemias na expressão que trouxemos no início da nossa palavra. Neemias foi para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. A própria cidade estava em destroços, arrasada. Havia muitos inimigos querendo impedir a reconstrução. Neemias foi com os seus homens, com os seus trabalhadores, aqueles que foram enviados com ele, separados pelo próprio Deus para a obra. Neemias assumiu a direção, foi para realizar a sua tarefa, e lá, no exercício da sua missão, ele reconheceu que era grande a obra, e ele disse: grande e extensa é a obra. Os homens que estavam com Neemias estavam distantes uns dos outros. E ele disse: vamos estar juntos, vamos trabalhar juntos, vamos unir as nossas forças, porque é grande e extensa a obra. Não podemos fazer isso isolados, divididos,
evangelização do mundo é uma grande obra, e essa tarefa Deus deu à igreja. Nós somos a igreja de Cristo, eu e você, cada crente, os mais idosos, os mais jovens, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos. Nós que estamos andando de muleta, de bengala, na cadeira de roda. Quando eu estava na UTI, há 5 anos atrás, nesse mês de março, chegou uma doutora lá e perguntou, olhando para o prontuário que estava lá, e perguntou ao outro médico: esse paciente aqui está vivo ainda? Porque o que ela estava lendo, o paciente já teria ido ao óbito. O paciente era eu. 2 meses depois passei por 2 cirurgias na coluna. Estava com uma lesão na medula, paralisado da cintura para baixo. E o médico, após a sua cirurgia, ele disse para o enfermeiro: olha, o pastor não vai andar mais não. Ele vai levar o resto da vida na cadeira de roda. Isso ele me disse no ano passado, quando eu entrei no consultório dele andando de braço com joelho. E ele disse: pastor, o que eu vi, eu confio. A gravidade da sua enfermidade não era para sair mais da cadeira de roda, mas agora o que eu estou vendo, eu não posso dizer mais nada. Eu disse para ele: doutor, quando o senhor estava me operando, Deus estava usando as suas mãos, mas agora Deus está atuando em mim sem as suas mãos. Ele está realizando a obra dele. Ele me preservou, porque ele tinha ainda uma missão para que eu pudesse realizar. E Deus tem está na minha vida, na minha família, ao meu lado. E a minha presença aqui nessa noite não é nada mais do que a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Deus sustentando e abençoando e guiando em todos os momentos. As orações dos irmãos. Então Deus quer que os seus servos, que a sua igreja, realize a sua vontade, porque Ele opera milagres. Ele leva o seu servo para pregar, Ele impulsiona a sua igreja para realizar a obra. A igreja é o corpo de Cristo. Como crentes, precisamos cumprir a nossa tarefa, a de ser pregadores da salvação, da palavra infalível e verdadeira de Deus. Como igreja de Cristo, recebemos uma grande comissão: ir a todas as nações, pregar o arrependimento, o perdão, pregar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus, orando, contribuindo, fazendo discípulos. Essa é a nossa missão. Essa é a missão dessa igreja. É a missão de todas as igrejas que são igrejas de Cristo, que pregam a verdade de Cristo, que testemunham de Jesus Cristo. Irmãos queridos, nesta semana festiva, neste dia especial, nós nos alegramos com os irmãos e desejamos que essa igreja seja sempre, como tem sido, um forte farol para levar ao mais distante povo necessitado a graça, a paz e a misericórdia de Deus. Que Deus os abençoe.
É isso aí.